Jânio de Freitas, querido amigo, que bom te ver. Tudo bem com você? Tudo indo, tudo indo. Tempo ruim no Rio, tempo ao estilo Bolsonaro. Definição. E você, Bob Fernandes, querido amigo, Tudo como tranquilo, vamos? tudo tranquilo, tudo caminhando. Tempestade sempre às 3 da tarde, vamos indo. Pois é, nesse período é isso mesmo. Você sabe, inclusive, você me lembrou de uma coisa, o primeiro governo do regime ditadura, o Marechal Castelo Branco, que gostava muito de passar o fim de semana no Rio de Janeiro, não podia, era proibido pela aeronáutica por causa do calor consequentemente, dos raios. Não tem nada que ver com conversa de Mas velho depois o povo. avião dele caiu, né? Ah, sim, mas aí foi no Ceará, que não tem disso, não. É outra história. Jânio, meu querido amigo, comecemos aí. Você, o que é que joga? Papai, tem tantos assuntos, né? Lula, Gaza, Bolsonaro domingo. Tem coisa para a gente conversar, hein, Jânio? Você começaria por onde, meu amigo? Eu aguardo a sua sugestão e dou os meus palpites. Então, Bob, passo para você a A gente bola. podia começar então com dois vídeos que o Danilo tem aí. Um é o da escritora Misha Gessen, que é uma judia russa, que há uma semana ganhou o segundo prêmio mais importante do jornalismo nos Estados Unidos, o Polk Award. O primeiro é o Pulitzer, e escreveu para o New York, para a revista New Yorker um texto muito importante intitulado Na Sombra do Holocausto. E o outro vídeo é Netanyahu dizendo coisas. Depois do vídeo eu dou uma traduzinhazinha, porque nem necessariamente tem gente que está na rádio, sai, não está acompanhando tudo tão assim, né? Então, Danilo. I directly compared Israeli policy to the Nazis. Um, I'm not the first person to do it. I was about to receive the Hannah Arendt Prize for Political Thought, which Hannah Arendt was one of the original people who really was sounding the alarm back in 1948, comparing the politics of and actions of some Israeli political parties to those of the Nazis. And I think it is essential to make that comparison right now. Because if we're serious about never again, this is the moment to when people can still be saved in Gaza. Of course, it's a huge thing to make that comparison. Of course, it makes people upset. It should make people upset. We should be losing sleep every day because of what's happening in Gaza, because that comparison is valid. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Khaja Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. Bem, como quem está na rádio. Peraí, Bob, que esse negócio é brabo demais, rapaz. É Como é bravo. que é a história, primeiro, essa Primeiro jornalista é a aí que... escritora chamada Masha Gessen, que é uma judia russa, que escreveu uma semana esse texto na New York. O que que ela diz? Eu comparei diretamente a política de Israel à dos nazistas. Não fui a primeira a fazê-lo. Acho que é essencial fazer a comparação agora. Se formos sérios sobre o nunca mais, agora é o momento quando as pessoas ainda podem ser salvas em Gaza. É sério fazer uma comparação dessas. Vai deixar a gente revoltada. Deveria deixar as pessoas revoltadas. Deveríamos perder o sono todos os dias, uma vez que a comparação é válida. Em seguida, E ela Netanyahu cita Hannah Arendt, cita, que mas isso a gente pode. acompanhou o Isso. julgamento de Adolf Eichmann. Já que você falou, eu já vou direto para isso antes de falar com, com mas vamos primeiro traduzir o Netanyahu para quem viu aí, né? O Netanyahu diz o seguinte: Hitler não queria exterminar os judeus naquela época, ele queria expulsá-los. Hitler não queria, foi convencido a executar os judeus em massa, o Holocausto. Ele cita um líder acadêmico islâmico
Islâmico, que era o mufti de Jerusalém, e prossegue dizendo: Amin al-Hussein foi até Hitler e disse: se você expulsá-los, eles virão para cá. Mas tem mais ainda, viu? O general israelense Matan Vinay, em 29 de fevereiro de 2008, alertou: quanto mais o lançamento de foguetes palestinos se intensificar, maior o alcance dos foguetes atingirem, eles, palestinos, irão atrair para si um holocausto maior. Portanto, essa palavra que está provocou tanto impacto, dito por eles, usada por eles em outro contexto e em outra forma. Mas depois eu continuo com demais. E aí, Jânio? Rapaz? Diga, Jânio. O lamentável, de um ponto de vista estritamente brasileiro, nesse episódio, não é algum prejuízo diplomático, comercial, ou lá o que seja, que tanto preocupou jornais e TVs brasileiros. É a queda dos jornalistas, ou da maioria dos jornalistas que escreveram notícia ou comentário sobre a fala do Lula, a queda deles no colo de Netanyahu. Pura e simplesmente abandonaram a frase efetivamente dita pelo Lula e adotaram a frase dita pelo... A comparação existe no que Lula disse, mas não é essa. Quando ele fala em Hitler decidiu a mortandade do Holocausto, ocorreu quando Hitler decidiu matar os judeus, estabelece uma comparação entre esse Hitler e o genocida Netanyahu, que em proporção diferente, e sem importância essa diferença, porque a questão não é aritmética, dá a mesma ordem em relação aos palestinos civis desarmados, crianças e mulheres, na maioria, mortos sob bombas americanas lançadas por Israel e tiros americanos por canhões e fuzis manipulados por israelenses. Essa é a comparação que... Disse Danilo tem aí também um outro vídeo da ministra da Igualdade Social, imagine, e Empoderamento Feminino de Israel, Mei Golan, se dizendo orgulhosa da destruição provocada em Gaza. O Danilo tem o... אנחנו לא מתביישים לומר שאנחנו רוצים לראות את חיילי צה"ל הגיבורים והקדושים שלנו תופסים את סינואר והמחבלים שלו באוזניים וגוררים אותם בכל הרצועה בדרך למרתפי שב"ס, אבל שב"ס של בן גביר, לא של בר-לב או מיכאלי, או במקרה הכי טוב לארון קבורה כזה או אחר. אני אישית גאה בהריסות של עזה, ושכל תינוק, גם עוד 80 שנה מהיום, יספר לנכדיו מה עשו היהודים שרצחו להם משפחות. É isso. Peraí. Para o mundo pra gente descer, porra. Peraí, essa dose tá exagerada. Chama os soldados sagrados. Para arrasar Israel para arrasar Gaza até o mar. E ela é ministra de quê mesmo? Igualdade, imagina, ministra de Igualdade Social e Empoderamento Feminino de Israel. Olha, eu quero dizer só uma coisa para quem está ouvindo a gente aqui agora. Eu sou judeu. Eu tive membros da minha família que morreram no Holocausto.
Eu tive mesmo tias minhas que foram presas em Auschwitz. Primo meu, que está até vivo hoje, em Auschwitz. Portanto, eu sou judeu, me sinto muito à vontade para denunciar essa barbaridade que esse governo, falando em hebraico, ele vira e diz que Lula é persona não grata e que vai ter que pedir desculpas, e etc, etc e tal. Quer dizer, para Netanyahu foi uma maravilha, né? Mas agora, outra coisa, repercussão internacional quase zero, zero. A nossa imprensa, a nossa direita, os raivosos aqui dizem "Isso é terrível". Até o presidente do Senado estava cobrando de Lula um pedido de desculpa. E aí, Jânio, como é que você vê isso aí? Eu insisto nessa deturpação adotada pelo jornalismo brasileiro, porque, a despeito dos vários esclarecimentos de que o Lula não fez referência, não quis se referir ao Holocausto e não fez referência ao Holocausto, a despeito disso, ainda hoje eu encontro várias afirmações de que Lula fez uma comparação do Holocausto com o que acontece em Gaza. Isso é uma vergonha. Se há alguma vergonha nesse episódio, essa é a vergonha. E é brasileira. E é praticada por pessoas das nossas relações, amigos, muitos deles admirados por nós, e admirados justamente porque são bons mesmo, bons jornalistas, que de repente caem numa dessa por passionalismo, por medo de reação da comunidade judaica brasileira, que quando reage, e reage quase sempre, é duríssima, faz acusações de uma leviandade brutal. Eu mesmo já fui vítima dessas, já fui alvo dessas acusações estúpidas e imbecis, e provavelmente por ingenuidade de grande parte deles, porque uma das características do jornalista brasileiro, inclusive, é não ler jornal. É uma coisa que eu vi desde que entrei em jornal. Há uma reação estranhíssima dos jornalistas em relação ao jornal. Por isso é que a gente pega a toda hora notícia que já saiu na véspera, no mesmo jornal. Fotografia, então, é uma barbaridade. Eles não leem o jornal que fazem, nem o dos outros. Acham que, pelo fato de estarem em redação, estão devidamente informados na medida necessária. E então vêm essas coisas absolutamente intoleráveis, inaceitáveis e vergonhosas. Ô, Jânio, você falou de uma coisa aí ontem. Eu recebi, porque eu recebo sempre aqui, o informativo da CONIB, e, se não me engano, a Confederação Nacional Israelita, um negócio assim, Cláudio Lotterman, que é um Federação médico. Israelita Brasileira. Isso. Cláudio Lotterman, que é médico oftalmologista, foi presidente do Também não Hospital é Einstein. Confederação. Não, é isso mesmo. Confederação Israelita Brasileira. Sim. Rapaz, olha, eram 4 parágrafos, todos com foto dele. Primeiro, eu acho ele uma pessoa que eu adoro, parece, baixando o cacete no governo brasileiro, mostrando isso. E é como você disse, rapaz, muita gente amiga, muita gente que a gente admira e respeita, cai nessa, rapaz, e pronto, e vai, embarca, não quer saber. Olha, você sabe que eu sou judeu, de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, no Yom Kippur, que é o dia do perdão, eu vou na sinagoga rezar pela morte do meu pai, minha mãe, meu irmão.
porque meu pai e minha mãe me pediam isso. Mas me dou super bem com eles, abro espaço para tudo, mas aqui eles também fizeram nota de repúdio. Eu estou fora, eu não tenho nada que ver com isso, nada, não entro nessa. Não entro, pode se zangar, mandar mensagem para mim que estou me lixando, mas eu fico realmente triste com um negócio desse, viu, Jane Bosch? Mário, você sabe, como judeu e como todos que convivemos com, né? E vivemos e temos parentes, a palavra Hitler, que o Lula usou, ela provoca, a depender do contexto, trauma. Isso é uma É, evidência. Então, no jogo do que vale a imagem e repercussão, ali foi cometido um erro, aquilo que os assessores chamam de perder o freio. Ok. Só que o que também está acho. acontecendo, só que o que está acontecendo é que estão usando a palavra para não discutir o fato. Qual é o fato? O fato são 30 mil pessoas mortas, 70% delas crianças e mulheres. Esse é o fato. E como é que isso começa? Lula havia passado 3 dias conversando com líderes africanos, primeiro o Sisi, al-Sisi no Egito, e depois na OA, em Addis Abeba, a Organização de Unidade Africana, e a Liga Árabe. E ouvindo tudo o que estavam dizendo. E tive essa informação, ele viu vídeos, assim como a gente recebe em chuvas de vídeos do ataque do Hamas, etc., ele viu vídeos absolutamente impactantes também. Eu não imagino que isso não deva ter influenciado na fala, no tom emocional da fala dele. Mas o que ele disse não estava no script, nem estava nos 3 discursos escritos, o que ele disse na entrevista, né? E ali tem uma coisa, Jane Mário, que é o seguinte: o fato do Sr. Katz, o chanceler, publicar em português aquelas provocações, aquelas ofensas, etc., tem tudo a ver com o domingo aqui. É uma conversa de extrema-direita de lá com Ah, extrema-direita de cá. sim. Porque aquilo ali é atiçando, porque os caras estavam no canto do ringue. Até sexta-feira, o que estava acontecendo com o Bolsonaro e os seus? De olho no Código Penal. Isso é o que acontecia até sexta-feira. Todos de olho no Código Penal, no depoimento que ia ter ou não essa semana, etc, etc. A partir dali, tanto Netanyahu internamente ganhou um oxigêniozinho que precisava para jogar dentro, como aqui eles tiveram 48 horas com a grande colaboração dos telejornais. Aliás, eu vi um telejornal ontem que eu fiquei com vergonha, porque eles repetem todos, Jornal Nacional, repetem todos os dias as falas do H, do pênalti, escalam um ex-chanceler brasileiro, qualquer um deles, para dar a opinião. Falta, inclusive, a coragem para o Jornal Nacional, a Globo, dizer a nossa opinião é essa. Então você faz uma coisa supostamente equilibrada e escala, na hora da opinião, a opinião Sim. que fecha o jogo, que define tudo. E é engraçado, porque na Globo News não necessariamente se dá assim. Esse vídeo, por exemplo, da Golan, ontem a Aline Midler, que é uma menina muito, muito boa jornalista tal, ela usa isso e, antes disso, os espectadores brasileiros têm que ouvir isso e conhecer isso e saber disso. Então tem um jogo diferente. Para a audiência do canal fechado, você avança mais. Para o Jornal Nacional, para as massas, tidas como estupidificadas, você bota o seu pacote lá com sua opinião e ponto. É isso. Então, o jogo é um jogo também da extrema-direita de lá com a extrema-direita de cá. Porque tem. Vem cá, o Bob, eu queria ouvir de novo, ver de novo aí, nossos telespectadores aqui, rádio, estão querendo ouvir aquele discurso de Benjamin Netanyahu Isso, falando isso é no sobre encontro, Hitler. isso é no encontro sionista em 2015. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Khaja Mim al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. O que eu li é que ele, na verdade, inverte. Esse Hussein teria ido a Hitler para aprender com Hitler, e ele disse que o cara fez a cabeça do Hitler. Imagina, quer dizer, que o Hitler teria dito, não,
Ele não queria exterminar judeus. Quem pediu isso foi o Mufti lá em Jerusalém. Isso, Porque se ele expulsasse somente os judeus, para deixar bem claro, eles iam parar lá em Jerusalém e o Mufti não gostou, foi lá e disse, olha, acha outra é solução. isso. Aí eles estão, não, então vamos queimar eles. Quer dizer, então, quem está discutindo o uso da palavra holocausto, que é o senhor Netanyahu e outro, quer dizer, como é que ele pode discutir o uso se ele faz o uso dessa palavra? É Olha, isso. o uso feito pelo Netanyahu é uma coisa, mas a autenticidade dessa história é duvidosa. O Hussein mencionado é o jordaniano, É um acadêmico. da Jordânia depois, e pai do avô do atual, e pai daquele simpaticíssimo rei que pilotava caça, aviões de caça e tal, americanófilo até. E essa história não é única Uhum. entre as que comprometem, criadas algumas, pode haver algumas outras autênticas, não sei, mas criadas para comprometer os palestinos e árabes numa deliberação, numa crença de que era necessário o extermínio, queimando ou matando por bala. Isso foi usado muito como propaganda lá pelos anos próximos dos 50, os anos 50, na feroz luta que houve em Israel, primeiro envolvendo os ingleses, que os israelenses, os israelitas queriam expulsar do território palestino. Os ingleses tinham o mandato de administração da área. E depois que os ingleses, tendo sido vítimas de um brutalíssimo ato terrorista praticado por uma organização chamada IGURT, que era chefiada por aquele Begin que depois veio a ser primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin. terrorista, hein? Menachem Begin. Menachem Begin. E nessa fase a propaganda, sobretudo nos Estados Unidos, foi absolutamente desavergonhada, usando de todos os tipos de possíveis de propaganda, de ficção, de imagens manipuladas para comprometer, né, os palestinos com o desejo de expulsar os israelitas e vê-los mortos. Mas quem estava sendo expulso eram os palestinos, que não tinham vindo da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, do Brasil, para o território palestino, para transformar o território palestino na terra prometida de Israel. Quem estava sendo expulso eram os palestinos que viviam lá há milênios, ou os descendentes dos que viveram lá durante milênios. Então, essa história tanto pode ser verdadeira, como pode estar extraída dessa massa de ficções que foi criada aí pelo final dos anos 40 e começo dos anos 50 contra os palestinos, ou para atenuar os crimes cometidos contra os palestinos para expulsá-los da sua terra.
Esse vídeo, Agora, Jânio, interessante, peraí, Bob, interessante é o seguinte. Você estava falando aí, Jânio, me lembrando o seguinte: depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, e o colonialismo começou a se dissolver, né, o colonialismo dos países europeus, então eles saíram desenhando novos países, né? Assim foi Irã, Iraque, Arábia Saudita, enfim, tudo aquilo lá, a própria Líbia. E também fizeram esse desenho, que ali deveriam conviver dois países, dois povos, as Nações Unidas aprovaram, etc, etc. Só que no final não delimitaram coisa nenhuma, não é? Os judeus se estabeleceram, criaram o Estado de Israel, conseguiram, inclusive, através de composições políticas externas, ajuda suficiente para estabelecer um Estado lá independente. E essa questão palestina foi absolutamente ignorada por toda a humanidade até agora. Então, hoje você vê esse genocídio contra os palestinos, você vê manifestações em Paris, Londres, não sei o quê, até nos Estados Unidos, né? Mas ninguém se mexe em relação a isso. Como é que é esse negócio? olha, Mário, o jornalista Glenn Greenwald escreveu ontem suas opiniões na Folha de São Paulo e nisso elencou um conjunto de informações que estão circulando esses dias todos que eu quero ler aqui um pouquinho, passar para vocês, porque as Diga. pessoas têm a dimensão disso. Um mês antes do ataque do Hamas, o ataque terrorista que foi, discuta-se as razões ou não, mas matar crianças, sequestrar, seja quem for, é terror, seja de que lado for. Mas um mês Isso. antes, o ex-chefe do Mossad, Mossad, agência de inteligência israelense, Tamir Pardo, disse, indicado por Netanyahu à época, disse que Israel impõe uma forma de apartheid aos palestinos. E Ehud Barak já tinha dito isso, ex-primeiro-ministro, já tinha dito a mesma coisa. A Gessen, essa que a gente citou, que escreveu na New Yorker, diz: o Holocausto tem sido usado para silenciar as críticas aos crimes de guerra de Israel. Ela cita Hannah Arendt, judia, que em 1948, junto com Einstein, comparou grupos sionistas extremistas ao Partido Nazista. Estou citando a escritora, que, por sua vez, cita Hannah Arendt. Isso tudo menos de 3 anos após o fim da Segunda Guerra. Há pouco, o Jânio falou do atentado, foi o hotel King David, em 26 de julho de 46, com 91 mortos. 31 anos depois, Menachem Begin se tornaria primeiro-ministro. A Gessen demonstra, aspas, como os intelectuais judeus mais importantes do pós-guerra diziam que as lições do Holocausto deveriam valer para todos os países e grupos, sem exceção. É isso. O ministro da Defesa israelense, Gallant, disse quando a guerra agora começava: estamos impondo um cerco total a Gaza. Nem eletricidade, nem comida, nem água, nem combustível. Tudo bloqueado. Estamos lutando contra animais e agimos em conformidade. Isso são fatos. Einstein assinou uma carta em 48 e protestou com Hannah Arendt nos Estados Unidos em relação ao que estava começando e poderia acontecer. Einstein... Mas a matéria que Hannah Arendt cobriu lá para o New York Post do julgamento de Eichmann, da banalidade do mal, fez com que ela fosse execrada pelos judeus, grandes amigos dela, judia, sobrevivente de tudo isso, grande intelectual com a contribuição para uma humanidade fantástica. Ela foi execrada, inclusive, pela comunidade judaica universitária, amigos e amigas. Você vê que esse nível de incompreensão e de ódio é terrível. E aí, Jânio, como é que você enxerga essa coisa assim? Bom, Mário, as religiões têm uma tendência extremada, né,
e vai virando uma coisa mística, enfim, uma obsessão. E isso acontece de maneira especialmente notável e notada nas comunidades judaicas. Não se pode absolutamente discordar de nada, de absolutamente nada da política israelense, da organização social israelense, da conduta internacional de Israel, da conduta particularmente em relação aos árabes e aos palestinos. A rebordosa revela uma incapacidade de raciocínio, de reflexão, que me espanta muito porque acontece num povo de reconhecida inteligência, não é? De reconhecida capacidade intelectual, né? Com grandes escritores, grandes músicos, grandes cientistas, e, no entanto, caem nessa radicalidade tão absurda, tão... Nesse sentido, o que me preocupa muito no caso, é a situação aqui no Brasil. É preciso evitar que haja um movimento anti-judeu no Brasil. O problema não é aqui. O problema é trazido para cá por esse fascínio, essa obsessão de pureza do país de Israel, do povo de Israel e do povo israelita em geral. Isso não é justificável, não é explicável. E o meu desejo em relação a esse problema é que um dia se venha a ter a possibilidade de uma conversa franca com as lideranças da comunidade israelita no Brasil. Uma conversa aberta, honesta, sem preconceito de um lado e sem essa radicalidade, essa obsessão do outro. E não vejo muito a possibilidade de que isso aconteça em meu tempo. Quando abro um jornal como o Globo, que é um porta-voz importante de posições políticas, e lá encontro uma entrevista do representante da Confederação Israelita Brasileira, sustentando simplesmente que não há desproporcionalidade entre o que os palestinos fizeram no dia 7 de outubro, dando por consequência 1.200 israelenses mortos e 242 sequestrados, e o que, em razão disso, veio a fazer o governo Netanyahu, que é um verdadeiro e evidente, óbvio, público, exposto ao mundo todos os dias, um extermínio de um povo que está acontecendo dia a dia. Ontem morreram 100 numa área que Israel mandou despovoar e agora quer que seja povoada outra vez para ele bombardear, como fez ontem, aos que realmente obedeceram à ordem de retorno.
Isso não é um propósito de extermínio? Existe outro nome para isso? Não se pode discutir isso honestamente, claramente, sem religiosidades no meio, porque não se trata de um problema religioso, trata-se de um problema de ética, de moralidade, de decência pessoal e nacional. E é isso entre as questões humanitárias e humanas, simplesmente, que nós temos que discutir com clareza, com franqueza, de maneira digna. E não Olha, Aí, Jânio, você sabe o que é o grande empecilho a isso? É se achar como essas pessoas referidas aí que representam a comunidade israelita brasileira, que qualquer coisa que se fale representa um sentimento antissemita. E aí você revive o fantasma do antissemitismo, não é, que povoa a cabeça de todos os judeus, inclusive, eu sei disso, né? Pelo sentimento que eu tenho em relação a isso, quer dizer, da pessoa ser contra simplesmente pelo fato de ele ser judeu. Várias vezes eu fui abordado e as pessoas viram para mim e disseram, mas você é judeu? Eu disse, mas e como é que você é tão bonzinho? E mais, rapaz, de gente próxima a mim, e chegar e dizer, não, todo judeu é usurário, segura dinheiro, é miserável. Quer dizer, então, as pessoas não conseguem e ficam puxando por isso, aí é mau caratismo puxar para isso. Achar, por exemplo, que Lula é antissemita. Ele não é antissemita, ele nunca manifestou nenhum sentimento antissemita, ser contra o judeu, nunca, nunca. Mas agora ele está sendo tido como um sujeito antissemita. Ele é contra o judeu. Não, é contra este governo do Estado de Israel que está matando inocentes. Mas as pessoas, sabe, ficam nessa. Esses fantasmas afloram, ou porque afloram mesmo, ou por um certo mau caratismo ou manipulação política, porque você vê o seguinte, essa coisa que Lula falou ajuda a afastar ele do segmento evangélico, que é totalmente pró-Israel, por razões de ordem religiosa, de admiração e tudo mais. Então, as pessoas que fazem a oposição ao governo jogam muito com isso, com o objetivo nitidamente político de enfraquecer o governo do presidente Lula. Então, o que o pessoal acha é o seguinte: qualquer coisa que se fale desperta o antissemitismo. Tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o Estado de Israel, outra coisa é ser judeu. Aí, para mim, a dificuldade é essa, aliada a vontades políticas, vontade de poder, de ser contra o PT, ser contra Lula, ser contra o tipo de governo, estar associado aos grandes empresários, associado à mídia e etc, etc. Eu acho assim, não sei como é que olha, vocês veem isso. diante do que vocês dois falaram, eu vou a alguns fatos, né? Primeiro, é uma antropóloga, se não me engano, a mesma Augusta Dias, que citamos agora há pouco, ela fez ela acompanha a questão do neonazismo no Brasil e, em 2021, detectou que exatamente entre 2019, início do governo Bolsonaro, e 2021, havia aumentado 530% a criação de grupos neonazistas no Brasil. Isso, aliás, 270%, 270% e tinha 530 novos grupos neonazistas no Brasil. Aí eu volto 2 anos antes, que eu acho que isso é importante, inclusive diante do que o Jânio falou, da coisa da importação dessa questão para dentro do Brasil. Em abril de 2017, na Hebraica,
aconteceu aquele triste evento com Bolsonaro chamando negros de quilombolas, de peso em arrobas, e dizendo que não daria 1 centímetro de terras para indígenas, para demarcação de terra. E houve aplausos e gargalhadas, etc. 500 pessoas dentro da hebraica. Pode ter certeza, se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil. Comecem já ir se acostumando. Não sou e não serei um candidato para agradar. Serei um candidato para falar o que tem que ser falado. E a responsabilidade de votar é dos senhores. Bem, ali 500 pessoas marcadas pela história do Holocausto. O que diz a história? Que pelo menos 5 milhões de indígenas foram aniquilados desde o início da história deste Brasil agora. E no livro do Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina, está dito lá com o nome dos autores dos dados que 66 milhões de indígenas foram mortos na colonização da América Latina pelos europeus. E 1.800.000 escravizados morreram entre a África e o Brasil, de 4.900.000. Então, como é que quem viveu um holocausto vai para uma cerimônia daquela, aplausa e gargalha? Não todos, porque houve reação dos judeus pela democracia, do Michel Rabino da CIP aqui em São Paulo, mas aquela cena ali é nuclear. Fez-se um silêncio, uma notinha ou outra, mas embarcaram. E você falou de Yad Vashem, o Bolsonaro, quando foi visitar com o Ernesto, ex-chanceler, na companhia de Van Garten, o empresário Meyer Nigre, à saída daquele museu, daquele memorial tão impactante, disse o quê? O nazismo foi de esquerda. Me lembro. Teve que ser desmentido pelo diretor do memorial e pelo Michel Lessinger aqui de São Paulo. Mas silêncio, não tem nada a ver com isso. Como não perceber a ascensão neonazista? Porque existe uma grande ignorância sobre o que é ser judeu, o que é sionista. Então, quando você se coloca de um lado desse e calado, e assiste, escuta isso e não reage, é óbvio que isso alimenta preconceitos e, aí sim, antissemitismo e etc. do outro lado. E não foram capazes de compreender isso. Essa é a conversa que o Jânio propõe e que teria que ter com clareza. Tipo, a extrema-direita do Brasil está aliada à extrema-direita de Israel. Ponto. E o judeu e o nazismo não foi de esquerda, foi de extrema-direita. Como é que não compreendem isso e como é que não compreendem os efeitos disso quando você age e quando você silencia em meio a tudo isso? Ô, Jânio, e a questão dos evangélicos que continuam muito próximos da extrema-direita, do bolsonarismo. Um episódio como esse consolida essa permanência? O que é que você acha disso? Eles precisam estar próximos da comunidade judaica, próximos de Israel, porque a alternativa deles para religiosa, de pregação para o catolicismo, é usar o Velho Testamento. Se eles forem fazer pregações e se projetarem, se proporem como uma religião originária do Novo Testamento, portanto, cristã,
eles vão bater de frente com a igreja. Há algumas dezenas de anos atrás, isso não seria absolutamente problema. Mas a igreja mudou de posição. A igreja se aproximou mais da sociedade em geral do que da sociedade religiosa ligada àquelas tradições direitistas. Ela se afastou do que era chamado o povo católico e se aproximou daquele povo, em geral, desprezado, daquele povo que apenas numa parcela pequena merecia maior atenção da Igreja Católica do passado, que vivia do fausto, confundia-se com o Estado, convivia com as representações do Estado muito harmoniosamente, nos palanques, e com isso os evangélicos, com essa via para a sua pregação, para a sua existência, afinal de contas, eles se aproximam necessariamente das coisas que estão ligadas à direita de alguma maneira. Essa é a via em que eles podem operar. Na via de uma igreja ou das igrejas que se preocupam com problemas sociais, que se dirigem à humanidade, à miséria da humanidade, à pobreza, à incultura, à falta de letras, né? Esses não servem, porque vão ser concorrentes ativos. Daí, essa ligação que não vai se desfazer de maneira nenhuma. Perfeito. Agora eu queria aproveitar aqui esses momentos finais. Tem dois temas que valeria a pena a gente comentar. Primeiro, o julgamento de Julian Assange, que está acontecendo nesse momento. E segundo, essa manifestação convocada pelo ex-presidente Bolsonaro para domingo na Avenida Paulista. O que vocês dizem a respeito disso? Eu acho que essa manifestação de domingo tem muito a ver com o tema que nós estamos tratando até agora. Acho que esse fermento que colocaram nesse assunto essa semana toda, e aí acho que Bolsonaro e os seus se aproveitaram. E, aliás, vamos ver quem estará nesta manifestação, porque para um rol de crimes extensíssimo, Bolsonaro está sendo investigado. Então vamos ver quem vai botar a cara lá nessa manifestação, né? E quanto ao Bolsonaro e sua turma tem esperança de fazer um movimento popular de reação ao julgamento a que ele provavelmente será submetido. Ele e os seus compinches devem ser levados a julgamento. Não seria até ridículo que tudo isso que foi feito até agora, todas as investigações, processos judiciais e tudo mais, prisões, de repente desaguassem num lavar as mãos. Então, eles acreditam que poderão contar com uma grande manifestação, um novo 8 de janeiro, não restrito a Brasília, mas espranhado pelo país, daí a escolha de São Paulo para começar esse festival, e que essa massa mobilizada resolva o problema que eles não têm como resolver no judiciário, onde fatalmente perderão.
a culpa deles, a responsabilidade deles pelos desmandos, a brutalidade, os crimes ambientais e tudo mais, ficou caracterizada ontem nisso que parece uma operação inteligente de defesas, mas é uma armadilha e eles não se deram conta. Os que calaram, por calarem, já mostraram que não podiam falar a verdade. E, em seguida, mostraram o temor de que as suas ficções se contradissessem quando ocorresse pergunta mais imprevista, mais esperta do que aquilo com que eles contavam. Há sempre, ou frequentemente há, interrogadores para os quais não há barreira de ficção e de esperteza. Eles acham um jeito de cutucar. Foi o que aconteceu com o Mauro Cid e o levou a começar a abrir o jogo. E não foi, eu não creio que tenha sido uma decisão racional, produto de uma avaliação dele, de sua própria situação. Ele começou a escorregar por causa de interrogatórios mais espertos do que ele, mais preparados do que ele. E foi isso que os silenciosos de ontem, entre os quais o próprio Bolsonaro, Augusto Heleno, Braga Neto, foi aí que eles capitularam. Mostraram que temem perguntas que perfurem, varrem, atravessem as suas ficções preparadas juntamente com as defesas. Esse desfile, essa manifestação pretendida para amanhã, é o preparo de uma nova forma de golpe. Esse ainda voltado contra a justiça, contra o judiciário, contra o Supremo, mas é mais geral. Não se trata do caso Bolsonaro só. Essa nova conspiração é para a salvação de um núcleo numeroso do golpismo bolsonarista. Pode gerar uma guerra civil, o início de uma guerra civil, por exemplo? O Brasil está correndo esse risco, não é de hoje. Essa história de que, não, o Brasil não é dado a essas coisas e tal. O Brasil mata 50 mil por ano no bang bang entre lascados. Imagina, a guerra civil não declarada. 16... Historicamente, temos aí 30, 35, 37, 45 era para isso que ia se o Getúlio não se mandasse logo para o Rio Grande do Sul. Depois, na morte do Getúlio, o risco foi imenso, estivemos muito próximos, mas como foi um acontecimento surpreendente, inclusive para a direita que o derrubava, e essa foi mesmo a intenção dele, aí ficou a articulação ficou difícil, porque a direita agiu cumpriu ali o seu objetivo e parou. Não insistiu, não enfrentou o dispositivo do general Lott e do Exército, que manteve a Constituição viva e deu posse ao Juscelino. No depoimento ontem, 16 dos 23 se calaram, fizeram, inclusive o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio. E domingo há um risco também envolvido nisso, que é essa questão da PM paulista.
34 dos 63 coronéis vão ser trocados pelo Derrite, numa questão, uma briga interna, e essa troca tem a ver com o Sarrubo, que será o novo secretário nacional de Segurança Pública, que é o procurador-geral de São Paulo, tem instaurado um inquérito na segunda-feira para apurar agora já 60 mortes na Operação Escudo 1, Escudo 2, que é a Operação Verão. Então, você tem um ambiente da Polícia Militar complicado em São Paulo, a metade dos coronéis depostos, e é uma briga que tem a ver com o secretário de Segurança, obviamente em nome de Tarcísio, o Derrite, que é autor daquela famosa frase: "Eu matei muito ladrão", né? Então, você tem um ambiente ainda instável em relação à polícia de São Paulo, quando você terá domingo uma manifestação onde é muito provável que tenha muita gente. Bolsonaro O tem um próprio milhão. governador Tarcísio de Freitas estará presente. E o Exatamente. prefeito de São Paulo E também. não sabe se vai ou não vai, porque pode pegar mal, tal, tá nessa ainda, né? Mas assim, então É é uma eleição. instável, com a polícia instável, é uma hora. E também o famoso Silas Malafaia convocando evangélicos, etc, etc. Pois é, pessoal, infelizmente, mais uma vez acabou o nosso tempo. Um grande abraço para você, querido Jânio, querido Bob. Até a próxima sexta-feira. As férias acabaram, agora trabalhar, não tem conversa. Abração, Jânio, abração, Bob. Nos tolerou por esse tempo. Abraço, Mário, abraço, Jânio, amigas e amigos. Sigamos. Pois é, pessoal, vamos em frente. Tchau.